MDB. Cada vez que eu leio MDB, eu sempre penso no PMDB. Eu tenho dificuldade ainda para falar MDB e sempre vem aqueles dinossauros na minha cabeça, Sarney, enfim. Anunciou ontem que é contrário a 3 pontos da proposta de reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro. A sigla tem a 6ª maior bancada na Câmara. Além de ser contra o benefício pago a idosos carentes, o BPC, o partido é contrário à aposentadoria rural e aos critérios para aposentadorias de professores. Mesmo sem conseguir com que a reforma passasse durante a gestão Temer, o MDB é a favor de ajustes na Previdência Social e redução dos gastos com aposentadorias e pensões, além de defender a criação de uma idade mínima para aposentadoria. No entanto, a legenda quer discutir as propostas de Bolsonaro para mudar a fórmula da pensão por morte e os critérios de aposentadorias especiais, como policiais, por exemplo, né? A sigla também questiona a parte da reforma que altera as alíquotas de contribuição à Previdência, que criaria taxas diferentes a depender da renda do trabalhador ou servidor público. Ai, PMDB, Vera Magalhães. Esses 2 primeiros itens, eles já estão mais ou menos precificados, Silvio. Eles vão cair fora mesmo da reforma e, nesse caso, o PMDB sempre vai estar escorado em dizer que na reforma do Temer eles não estavam incluídos e que não deveriam estar sendo tratados agora. Primeiro porque o BPC está no guarda-chuva da assistência e não da Previdência. Segundo porque a aposentadoria rural se assemelha mais, na opinião de uma corrente aí do Congresso, a um benefício de assistência social do que a aposentadoria estrito sensu, pelas vicissitudes e pelas peculiaridades da questão da aposentadoria rural. Então, esses 2 já estão no preço. E o que se perde com esses 2? Para o nosso ouvinte, para quem nos assiste por imagens, ter a noção. Sempre legal mastigar, Vera. Do 1.236 bilhões que o governo espera de economia em 10 anos, estes 2 itens que devem cair fora, que já são dados como certo, a aposentadoria rural responde por 92,5 bilhões e o BPC responde por 34,8 bilhões. Então é disso que a gente está falando, é desse volume de recursos. Tem uma terceira rubrica que está junto aí com essas e que fica toda hora entrando ou não, pode entrar ou não, que é a questão da focalização do abono salarial, que também foi incluída na reforma e que tem gente querendo tirar. Isso aí sugaria mais 169 bilhões. Mas agora o MDB está entrando num outro aspecto, que é a questão das aposentadorias especiais. E aí, esse é um pântano que, se você começar a mexer, você tem chance de desidratar de verdade a reforma. A gente discutiu isso muito aqui na época em que a reforma do Temer estava lá. Se você começar a discutir especificamente a questão de professor, de policial, de bombeiro, de tudo quanto é categoria, aí você vai começar a sangrar a reforma de verdade para baixo dos 900 bilhões, que é o número admitido pelo presidente, pelo próprio Onyx Lorenzoni, e aí ela deixa de ser uma reforma robusta, corre o risco de deixar de ser uma reforma robusta e entrar naquela coisa que o Paulinho da Força, na malandragem do Paulinho da Força, fazer uma reforma meia boca apenas para dizer que fez, mas para não pôr muita água no moinho do Jair Bolsonaro. Aí é malandragem. Aí não pode. E aí, Andreasa? Nós estamos aqui tratando objetivamente, a partir da manifestação do MDB, daquilo que é a dinâmica parlamentar, daquilo que se deve esperar da tramitação da reforma agora na comissão especial. Para além dos pontos já sangrados, a meu ver, prematuramente, ainda antes mesmo da CCJ, né, a gente já tinha o BPC e a aposentadoria rural ceifadas prematuramente, portanto, é óbvio, é esperado que, uma vez na comissão especial, novos sangramentos ocorram. É do jogo, né? O ponto, portanto, eu insisto nesse ponto, não é sobre se a reforma será aprovada. Eu quero bater nessa tecla de novo, eu falo isso todo dia. Isso me parece já praticamente um dado da natureza. Haverá uma reforma da Previdência. Mas qual? Com qual impacto fiscal? Esses valores de que a Vera falou, daquilo que já está sangrado, né, incluindo aí a questão do abono salarial que vai e vem, né, nesse cálculo, nós estamos falando de quase 300 bilhões. Ou seja,
a reforma já baixa da casa do 1 trilhão, já entra na casa dos 900 bilhões e tanto. O presidente falou, se eu não me engano, em 800 bilhões. 800 bilhões seria uma reforma extraordinária em termos de impacto fiscal, considerando o ânimo do parlamento. O que o Paulinho da Força falou, verbalizou e que é falado por muitos parlamentares é um número muito abaixo disso. É uma reforma lá para casa dos 600, 500 bilhões, que daria um fôlego para um voo modesto até o próximo governo. E aí diminuindo um pouco a musculatura do governo corrente, do governo Jair Bolsonaro, em termos de capacidade de investimento. Desses 900 bilhões, onde aparentemente nós estamos agora, considerando que já está sangrado, e os 600 bilhões idealizados em termos político-eleitorais pelo Paulinho da Força, tem uma gordura muito grande. E é essa gordura que vai ser disputada. Se o governo, eu conversei com muitos economistas essa semana, se o governo conseguir, afinal, uma reforma na casa dos 700, 750 bilhões, um pouco abaixo daquilo estimado pelo presidente, a galera vai comemorar. Alexandre Borges, suas considerações, vamos lá. O que mais me entristece na trajetória recente do MDB é ele ser talvez um dos protagonistas, e não o protagonista do aniquilamento do centro político no Brasil, né? Toda democracia precisa de centro, direita, esquerda, enfim. E o MDB, que elegeu 66 deputados em 2014, elegeu metade, 34, mais ou menos metade, em 2018. É uma queda muito assintosa, né? Quer dizer, que mostra a perda de narrativa do partido que já foi o fiel da balança da política brasileira durante muitos anos. Então, a discussão da Previdência é uma discussão que deveria ser técnica, deveria levar em conta diversos aspectos. Você tem aspecto social, aspecto econômico, aspecto legal. É uma discussão que realmente deveria levar muito tempo, não só na CCJ, a CCJ até demorou demais, mas na comissão especial, e a participação de partidos de centro, por exemplo, o PSDB, que elegeu 54 deputados em 2014, elegeu só 29 em 2018. Então, alguns desses partidos, o DEM até ficou ali, passou de 21 para 29, tem as duas casas no Congresso, teve ali um pouco, manteve ali uma sobrevida, mas, de certa forma, o centro político brasileiro perdeu completamente a narrativa, perdeu o protagonismo político. Então, por isso é que cai muito nessa polarização, nesse clima quase tribal, de extremos, né? E com muita dificuldade de se chegar a negociações, a articulações e a acordos entre diversas correntes políticas que compõem o parlamento. Então, o MDB deveria se preocupar muito claramente no retorno de um protagonismo, de uma narrativa que não só servisse ao próprio partido, claro que servisse ao Brasil, mas também servisse uma reconstrução do centro político, como de certa forma foi visto na França com Emmanuel Macron. Já falamos disso em outra oportunidade. O Emmanuel Macron vem do socialismo francês, ele veio do governo François Hollande, ele se desconectou do François Hollande, acabou se vendendo como centrista. Eu não compro muito, eu classificaria ele como centro-esquerda, mas de certa forma foi alguém que no movimento que ele criou, o Em Marcha, foi uma tentativa de trazer de volta para o protagonismo da política o centro. O MDB deveria fazer uma grande reflexão sobre isso, e a paulada que ele tomou na última eleição deveria servir muito mais do que alerta, deveria servir como um grito, um sinal vermelho, para entender que é nessa hora onde nós temos as discussões políticas muito técnicas, em questões extremamente complexas, como a reforma da Previdência, é que nós precisamos de menos gritaria, menos ideologia e mais adultos na sala, mais técnicos, mais gente levando todos os aspectos que compõem a discussão. Então, nesse sentido, a perda do protagonismo do centro cria problemas para o Brasil. O MDB faz bem em participar dessa discussão, mas que faça pensando muito mais nos aspectos técnicos e tudo que envolve a reforma da Previdência do que apenas se vai ou não reeleger o Bolsonaro e esse tipo de picuinha, de mesquinharia que foi aquela declaração tão infeliz do Paulinho da Força.